Começo do livro de Malaquias, versão viva. Malaquias capítulo 1. Esta é a mensagem do Senhor ao povo de Israel, enviada pelo profeta Malaquias. Eu os amei profundamente, diz o Senhor. Mas vocês respondem, é mesmo? Quando foi? E o Senhor replica, eu mostrei meu amor por vocês amando seu pai, Jacó. Eu não precisava amá-lo. Cheguei até a rejeitar o irmão de Jacó, Esaú. Destruí as montanhas de seu reino e dei aquelas terras aos chacais do deserto. Se os descendentes de Esaú disserem, vamos reconstruir as ruínas, o Senhor do Universo dirá, podem tentar, mas eu destruirei tudo outra vez, porque o país de Esaú será chamado a terra da maldade, e o povo será chamado, aqueles a quem Deus nunca perdoa. Ó povo de Israel, levantem os olhos e vejam o que Deus está fazendo em todo o mundo. Assim, todos dirão, é verdade. O grande poder do Senhor vai muito além das nossas fronteiras. O filho respeita seu pai, o escravo respeita seu senhor. Sacerdotes, eu sou, seu pai e senhor, mas apesar disso vocês não me respeitam. Pelo contrário, desprezam o meu nome. Quem? Nós, vocês perguntam. Quando foi que desprezamos o seu nome? Quando vocês oferecem sacrifícios impuros sobre o meu altar. Sacrifícios impuros? Quando fizemos uma coisa dessas? Sempre que dizem, não é necessário trazer ofertas valiosas para oferecer a Deus. Vocês dizem ao povo, não faz mal oferecer animais defeituosos sobre o altar do Senhor, mesmo que sejam doentes ou cegos. E ainda dizem que isso não é mal? Experimentem fazer isso com o governador um dia. Deem a ele um animal assim como presente e vejam se vai ficar satisfeito. Deus, tenha piedade de nós, vocês repetem em seus pedidos. Deus, seja bondoso conosco. Mas, trazendo tais ofertas, por que eu deveria conceder alguma graça a vocês? Quem me dera achar, no meio de todos vocês, um sacerdote que fechasse as portas do templo e recusasse esse tipo de sacrifícios, eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor do Universo, e não aceitarei as suas ofertas. O meu nome, porém, será respeitado pelas outras nações, desde a manhã até a noite. Em todo o mundo os homens oferecerão incenso e sacrifícios puros para me honrar. Isso porque o meu nome será respeitado entre as nações, diz o Senhor do Universo. Mas vocês desonram o meu nome, dizendo que o meu altar não é importante, e ainda animam o povo a trazer animais doentes e sem valor para oferecerem sobre ele. Vocês dizem, é tão difícil servir ao Senhor e fazer o que ele pede. Não dão a mínima importância às leis que eu dei para vocês obedecerem. Pensem nisso. Animais roubados, aleijados ou doentes como ofertas a Deus. Será que eu posso aceitar ofertas dessa espécie? Pergunta ao Senhor. Maldito o homem que promete um carneiro forte de seu rebanho e oferece, como oferta ao Senhor um animal doente. Eu sou o grande rei, diz o Senhor do Universo, e meu nome deve ser profundamente respeitado entre as nações. Malaquias capítulo 2. Sacerdotes, escutem esta ordem do Senhor do Universo. Se vocês não mudarem seu modo de viver e não derem glória ao meu nome, vou castigá-los terrivelmente. Ao invés de lhes dar bênçãos, como eu gostaria de fazer, vou lançar maldições sobre vocês. Na verdade, eu já os amaldiçoei porque vocês não levaram a sério as coisas que são mais importantes para mim. Vou rejeitar seus filhos e atirarei em seus rostos as fezes dos animais impuros que vocês me oferecem. Vou jogá-los fora, como esterco. Assim vocês saberão que fui eu quem mandou esse aviso para voltarem às leis que dei a Levi, seu pai, diz o Senhor do Universo. O propósito dessas leis era dar a Levi vida e paz. Elas eram um meio mostrar respeito e temor a mim, se fossem obedecidas. Ele transmitiu ao povo todas as verdades que recebeu de mim. Não mentiu nem roubou, ele andou junto comigo, vivendo uma vida justa e decente, e tirou muita gente dos caminhos do pecado. Os lábios do sacerdote deveriam jorrar o conhecimento de Deus para o povo aprender as suas leis. Os sacerdotes são mensageiros do Senhor do Universo, e os homens deveriam procurar com eles orientação de que precisam. Mas com vocês não. Vocês deixaram os caminhos de Deus. A orientação que vocês dão, fez muita gente cair no pecado.
Você quebraram o trato que fiz com Levi e transformaram uma imitação ridícula, diz o Senhor do Universo. Por isso, eu fiz todo o povo desprezar vocês, porque não me obedeceram, mas deixaram seus protegidos quebrar a lei, sem sequer repreendê-los. Somos filhos do mesmo pai, Abraão. Todos fomos criados pelo mesmo Deus. Apesar disso, somos desleais entre nós mesmos, quebrando a aliança de nossos pais. Em Judá, em Israel e em Jerusalém existe traição, pois os homens desrespeitaram o templo de Deus, santo e amado, casando-se com mulheres pagãs, que adoram imagens. O Senhor há de eliminar do seu pacto de amor todo aquele que fizer isso, seja ele sacerdote ou homem comum. Mas apesar disso, vocês cobrem de lágrimas o altar, porque o Senhor não dá mais atenção às suas ofertas e porque vocês não recebem mais as suas bênçãos. Por que foi que Deus nos abandonou? Vocês perguntam chorando. Eu vou dizer. É porque o Senhor viu a traição que vocês cometeram, abandonando suas esposas, que foram fiéis por tanto tempo. Aquelas companheiras a quem prometeram o cuidado e sustento. Ninguém com um pouco de juízo faria isso. Mas, quem fez um patriarca? Dirão vocês. Bem, ele procurava uma descendência prometida por Deus, num propósito espiritual. Portanto, tenham cuidado com suas paixões e ninguém seja infiel à sua esposa. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e os homens violentos. Então, tenham cuidado com seus sentimentos e não se divorciem de suas mulheres. Vocês cansaram o Senhor com suas reclamações e ainda perguntam, com falsa surpresa, cansado, o Senhor? Como é que o cansamos? Afirmando que o mal é bem, que isso agrada ao Senhor. Ou dizendo que Deus nunca os castigará, que ele não se importa. Malaquias capítulo 3. Ouçam, vou enviar o meu mensageiro, que irá antes de mim para preparar o caminho. De repente, aquele a quem vocês procuram virá ao seu templo. Um mensageiro prometido por Deus, que lhes dará grande alegria. Sim, com certeza ele virá, diz o Senhor do Universo. Mas quem sobreviverá no dia em que ele aparecer? Quem pode suportar a sua presença? Ele é como o fogo que purifica o ouro. É como um detergente que limpa as roupas mais sujas. Vai sentar-se, como o purificador de prata, vigiando com atenção, até que todo o refúgio tenha sido queimado. Purificará os levitas, os servos de Deus, e os limpará como se limpa o ouro e a prata. Assim, eles servirão a Deus com corações puros. Então as ofertas que o povo de Judá e Jerusalém traz ao Senhor agradarão a ele novamente, tal como antes. Nessa época os meus castigos serão rápidos e certos, eu me movimentarei com rapidez para castigar os que praticam bruxaria, os adúlteros, os mentirosos, os que roubam o salário de seus empregados, os que exploram as viúvas e os órfãos, enfim todos os que não me respeitam. Pois eu sou o Senhor, eu não mudo. Por isso vocês ainda não foram totalmente destruídos, porque a minha misericórdia dura para sempre. Desde o princípio vocês têm zombado de minhas leis, mas ainda está em tempo de voltarem para mim, diz o Senhor do Universo. Venham e eu os perdoarei. Mas vocês dizem, quando foi que deixamos o Senhor? O homem pode roubar a Deus? Claro que não. Vocês, porém, têm roubado de mim. O que o Senhor quer dizer com isso? Quando foi que o roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas que eu deveria receber. Por isso a terrível maldição de Deus caiu sobre vocês. Toda a nação está me roubando. Tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para haver alimento suficiente em minha casa. Se vocês fizerem isso, abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção tão grande que não terão lugar onde guardar, experimentem. Deem-me uma oportunidade de provar que isso é verdade. Suas colheitas serão formidáveis porque eu as protegerei dos bichos e das pragas. As uvas não murcharão antes de amadurecer, diz o Senhor do Universo. Todas as nações dirão que vocês são abençoados porque a sua terra vibrará de alegria. Estas são as promessas do Senhor do Universo. Vocês têm sido arrogantes e orgulhosos comigo, diz o Senhor. Mas vocês replicam, o que o Senhor quer dizer com isso? Será que dissemos alguma coisa que não deveríamos ter dito? Ouçam. Foi isso que vocês disseram, é bobagem adorar e obedecer a Deus.
Qual é a vantagem de obedecer suas leis, de ficar triste e chorar por causa de nossos pecados? Daqui em diante, no que nos diz respeito, a lei é esta: felizes os arrogantes e orgulhosos. Porque são os maus que prosperam e os que desafiam o castigo de Deus nada sofrem de mal. Então os que obedeciam e amavam o Senhor falavam muito dele uns aos outros. O Senhor tinha à sua frente um livro onde ele registrava os nomes dos que o obedeciam e gostavam de pensar nele. Eles serão meus, diz o Senhor do Universo, no dia em que eu criar as minhas joias. Não deixarei que sofram, como o pai não castiga o filho obediente e prestativo. Então vocês verão a diferença entre o tratamento que Deus dá aos homens bons e aos homens maus, entre os que o servem e os que não o servem. Malaquias capítulo 4. Atenção, proclama o Senhor do Universo, o dia do julgamento se aproxima, queimando como uma fornalha. Os orgulhosos e os maus serão queimados como palha. Serão completamente destruídos, como uma árvore queimada das raízes aos ramos. Mas para vocês, os que me obedecem, nascerá o sol da justiça, trazendo com ele salvação. Vocês serão libertados e saltarão de alegria, como bezerros soltos no pasto. E pisarão os perversos como se eles fossem cinza naquele dia que preparei, diz o Senhor do Universo. Lembrem de obedecer às leis que eu dei a todo o povo de Israel através de Moisés, meu servo, no monte Horebe. E eu mandarei outro profeta como Elias, antes da vinda do grande e terrível dia do julgamento de Deus. A pregação desse profeta fará os pais e os filhos se unirem novamente, pensando e sentindo a mesma coisa, porque então todos saberão que se não se arrependerem, eu virei e destruirei completamente a sua terra.